Sabe aquela ideia genial, aquela ideia criativa, aquela solução fora do padrão que você quer mostrar para o seu chefe, para o seu grupo, para a sua equipe, para os seus clientes ou até nas redes sociais e está entalada aqui, ó, na sua garganta? Porque aí você pensa assim: eu não sei se eu vou ser muito petulante, muito arrogante ou uma questão assim, eu acho que eu tô viajando demais na maionese, ou não quero parecer forçada, exagerada, ou ficar me mostrando. Pois é, deixa eu te contar. O que está por trás disso não é somente timidez e baixa autoestima. Existe um medo biológico, a rejeição social. E se você se vê assim, se o que eu estou dizendo faz sentido para você, este podcast é todo seu. Aloha, seja muito bem-vindo ao podcast Onda Quântica. Eu sou Selva Salerno, trazendo hoje como tema o medo de brilhar, focado no seu eu do futuro. Muito bem, entenda que o medo de você se mostrar, o medo de você se expor, o medo de você dizer alguma coisa que vá contra a maré, ou seja, o medo de você evoluir e ficar no morno, é super normal. E isso vem de tempos muito primitivos, né? Existe uma razão neurocientífica também para tudo isso. Veja bem, na época dos primórdios dos nossos antepassados, ser excluído socialmente do seu grupo literalmente significava a morte. Se você fosse rejeitado pelo seu grupo, você não teria mais acesso ao abrigo, você não teria mais acesso à comida, você não teria mais acesso à proteção e você não teria mais acesso, obviamente, à reprodução. Então, o teu cérebro passou a entender que se existe uma ameaça à sua sobrevivência provinda dessa exclusão social, isso te causaria não somente a morte, mas também uma dor física. Isso mesmo, é como se você estivesse diante de um predador. E isso é o mais curioso. Estudos comprovados, obviamente confirmados, né, por neuroimagem funcional, ou seja, incluindo a ressonância magnética funcional, a tão famosa, né, feitos por Naomi Eisenberg, da UCLA, eles dizem exatamente isso. Quando você se expõe ou você traz na sua mente esse medo de ser julgado perante essa exposição, o que vai causar essa rejeição social, exatamente as circuitarias que se ativam quando de uma dor física também se ativam quando de uma dor social. Isso quer dizer que praticamente como se você batesse o dedinho mindinho do seu pé na quina da mesa. Então, brilhar, você se mostrar, pode parecer perigoso, porque o cérebro ele fica acostumado ao morno. Por quê? Por conta da sobrevivência. Então não adianta você ter lido 10 livros no mês, ter feito 3 cursos lá fora, seu raciocínio ser super apurado, se a ideia que você tem provém dessa ameaça. Você se sente ameaçado, né? Então, o seu cérebro prefere silenciar. E aí nasce o dilema. Ou você fala e corre o risco de se expor e ser excluído, ou você se cala e reforça o padrão de se anular. E adivinha o que ganha nessa questão? Obviamente, o medo, né? Obviamente, você fica com medo de você se expor e aí você fica estagnado. Aí você não parte para a evolução. Entenda que o seu eu do futuro, aquela projeção sua lá na frente, que procura ser melhor, aquela versão melhorada, né? Aquela melhor versão de você mesmo, ele não tem medo. Ele usa o medo com inteligência. Se você quer crescer, se você quer ser reconhecido, se você quiser deixar a sua marca, se você quiser se exaltar na frente de quem for, não é uma questão de você rejeitar o medo. É uma questão de você ser inteligente o suficiente para lidar com ele. Essa é que é a virada. E como eu faço isso? Bom, você pode seguir alguns preceitos que eu vou falar aqui. Primeiro, nomeando. Entenda que esse bloqueio é parte do mecanismo cerebral. Quando você traz isso de forma consciente, você passa a entender que esse impulso por se calar, esse impulso por você ficar na sua, nada mais é do que o funcionamento do teu cérebro, não é você. É a tua mente dizendo o que você deve fazer, certo? Então, você tem uma segunda opção. Você consegue entender que você tem essa opção de falar, certo? Ressignificar. Entenda que você brilhar, que você se destacar, não significa literalmente ou não significa de forma alguma excluir alguém, muito menos você. Isso significa que essa potência, vamos dizer assim, que você tem, pode ajudar o teu grupo a se destacar, não só você, mas também o seu grupo. Também aquilo que você se propõe, a sua ideia pode fazer muitas pessoas crescerem. Então não se trata somente de você. Então você tem que ressignificar isso, né? Sistematizar. Crie pequenas rituais ou pequenas
pequenos hábitos, né? Ou pequenas rotinas de exposição. Então, primeiro, comece aos poucos, apresente uma ideia por semana, grave um vídeo, no caso, se você for autônomo, tiver medo das redes sociais, dá uma aula gratuita, ensina alguém, comece a se acostumar com esses movimentos. Ok? Porque nada melhor do que você criar rotina no teu cérebro para isso virar um hábito. Além disso, usar a ancoragem ao seu favor. O que é ancoragem, Selva? É você trazer a essa ideia, a ideia que você quer expor, segurança. É porque o nosso cérebro, quando ele entende que algo é seguro, ele faz. Ele permite você fazer. Ele não se preocupa, ele anula a amígdala, ele anula o sistema límbico nessa questão de você ficar alerta, tá? Porque é ela que vai fazer tudo. Se ela faz uma leitura de algum pensamento, de algo que você vai trazer, e ela diz que aquilo pode sim ser uma ameaça, então ele termina anulando a tua parte executiva. Você não consegue pensar além, né? Você sobrecarrega o teu córtex e você não consegue ir adiante. Você fica paralisado. Porque o medo, entenda, ele pode trazer 3 tipos de ações: fuga, luta ou paralisia, né? Você ficar congelado, congelamento, tá? Então, uma âncora, que é algo que vai trazer segurança, pode ser uma música, pode ser uma imagem que você traz, aquilo que vai te confortar, pode ser um objeto, né? Então, quando você traz, pode ser uma frase também, tá? Você pode fazer uma frase de poder, enfim, empoderamento, como dizem por aí, enfim. Algo que te lembre quem você quer ser, mas algo que te lembre de forma significativa, tá? Então, quando você traz isso de forma consciente, de forma significativa, inclusive até com uma devida carga emocional, isso te ajuda e muito a vencer qualquer problema na sua vida, qualquer desafio na sua vida. Porque entenda que a maioria deles parte da nossa mente. Por quê? Porque o nosso cérebro pensa dessa forma. Se você acha que alguma coisa que está fora é uma ameaça, e muitas vezes isso não é uma ameaça real, Selva, o que é uma ameaça real? Ah, sei lá, ameaça real é você ser atacado por um animal, você ser assaltado por alguma pessoa, alguém querer te fazer um mal físico, né, ou psicológico. Você acha que aquela pessoa, cada vez que você conversa com essa pessoa quer te derrubar. Então, assim, se não for um medo real, se for um medo psicológico, psíquico, você tem que pensar 2 vezes, trazer isso para o seu consciente. Porque assim, dessa maneira, você consegue lidar de forma mais simples, mais fácil. Não tão fácil, mas de forma mais simples. Você consegue saber que parte de você é a solução e não de um terceiro, ok? Então, ser fora da curva não é um problema, é um mapa. É um mapa para o teu sucesso. É um mapa para chegar no seu eu do futuro. Se você tem ideias fora da caixinha, original, criativa, aquela sacada, né? Que diz o pessoal do marketing, uma visão que ninguém mais está vendo. Se você tem aquela eureka, então você é uma pessoa fora da curva. E é exatamente por isso que você precisa falar, que você precisa mostrar. Então, você não veio, entenda que você não veio ao mundo para ser mais um, para você caber no mundo. Você veio nesse mundo para evoluir e para você expandir. Isso com todas as pessoas. Não são apenas com algumas pessoas. Ah, não, porque aquela pessoa é gênio. Não. Se você tem essa ideia, mostre isso que você sabe. E se você sente que o medo ainda está te paralisando, que você não consegue sozinho, se eu não consigo, eu preciso de ajuda mesmo. Eu preciso saber o que eu posso fazer. Você pode vir comigo na minha jornada sensório. Nessa jornada eu consigo te aprofundar de forma mais consciente, te ajudar a que você entenda e que você lide com esses medos. Para quê? Para você ser, obviamente, o seu eu do futuro. Ok? Lá eu te mostro como funciona o cérebro e como esses processos de mudança você tem que fazer para você lidar e, obviamente, chegar onde você quer. Ok? Não é papo místico, não é papo motivacional apenas. Genérico. É neurociência de verdade. Certo? Então é isso. Se você gostou desse podcast, eu vou estar aqui todas terças e quintas-feiras, sempre falando mais sobre soluções, o que o cérebro prega na sua vida, né? O que ele apronta com você, esse eu do futuro e, obviamente, tudo isso para a sua evolução. Combinado? Então te espero aqui no nosso próximo encontro. Curte, compartilha, que assim você me ajuda a mostrar essa ideia a outras pessoas, ok? Grande beijos no coração e a gente volta a se ver no próximo episódio. Aloha! Até mais!